Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma segunda-feira de estudo bíblico. Então preste atenção aí e acompanhe bem o Evangelho de Mateus que nós vamos estudar hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Pedimos a Deus agora a Tua bênção sobre o estudo que nós teremos, que o Senhor possa nos abençoar, nos dirigir e que as palavras proferidas, ó Pai, possam de alguma forma impactar a vida de cada pessoa, ó Pai. Nos abençoe aqui nesta noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, já pegou aí a sua Bíblia, já pegou o seu papel para você fazer as suas anotações, para que você possa acompanhar no estudo. Você que tem acompanhado, nós já terminamos o capítulo 12 de Mateus e hoje nós vamos fazer o capítulo 13. Só para relembrar, até o final do capítulo 12 nós estamos vendo as reações de tantas pessoas e grupos ao ministério de Jesus. E o último que nós vimos no capítulo 12 inteiro, nós vimos a reação dos fariseus. Vimos cada parte da reação e o que nós percebemos é que, de uma certa forma, o capítulo 12 é um divisor de águas, quando Jesus percebe que a nação estava rejeitando o seu ministério, rejeitando a sua identidade messiânica. E nós vamos perceber que a partir do capítulo 13, Jesus continua falando com muita gente, mas ele vai individualizar mais o grupo de pessoas que ele estava falando. Então eu quero que você acompanhe aqui agora. E o capítulo 13, que nós vamos entrar hoje, ele está falando sobre as parábolas do reino. As parábolas do reino que ele vai fazer no capítulo 13. E por que ele começa a falar com parábolas? Porque justamente havia pessoas que não queriam saber a respeito do Messias. Então ele começa a falar por parábolas, para que aqueles que estão interessados realmente busquem mais. E aqueles que não estão interessados vão continuar do mesmo jeito. E ele começa a falar por parábolas a partir do capítulo 13. Eu espero que você acompanhe agora. No capítulo 13 são 7 parábolas. 7 parábolas comparativas. As parábolas comparam situações reais, conhecidas dos seus ouvintes, para ele aplicar para o reino, para as questões do reino. Então não são coisas desconhecidas e são muito bem aplicadas. Bem, Jesus é o mestre dos mestres, certamente ele sempre faria o melhor nesta questão. E as parábolas do reino vão mostrar para nós aqui agora o que vai acontecer com as pessoas, o que vai acontecer com o mundo com a ausência do rei. Esse é, em suma, isso é a parábola, ou seja, ele mostra um intervalo de tempo. Quando o Messias sai, então até a volta dele, o que vai acontecer com o mundo nesta época? Então as parábolas do reino vão mostrar para nós como que o mundo vai funcionar sem a presença do Messias, sem a presença do rei, sem a presença de Cristo até a vinda dele, ou seja, até a segunda vinda dele. Pronto para estudar as parábolas? Então está aí com a Bíblia aberta, vamos ler as parábolas e vamos estudar cada uma delas. Hoje, não sei se eu termino nesta aula, mas vamos ver até onde a gente consegue ir, tá bom? Muito bem. Capítulo 13, que você abre aí sua Bíblia no capítulo 13. Nos versículos 1 até o versículo 8, nós vamos ler essa passagem, tá bom? Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu sobre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas.
outra caiu em boa terra, deu boa colheita, e 100, 60 e 30 por um. E no versículo 9 diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, aquele que puder entender, entenda. Jesus apenas conta a parábola, ele não dá nenhuma explicação nesse primeiro momento. Ele está falando de 4 tipos de solo, que na realidade são 4 tipos de corações que vão receber a mensagem. A primeira é aquela que cai na beira do caminho, que vem as aves dos céus e come aquela semente. Daqui a pouco a gente vai ver o significado. A segunda é aquela que cai sobre solo rochoso, e logo não tem raiz, ela começa a crescer, mas muito sol forte, aquela semente, aquela planta seca, murcha e perde vida e não produz nada. A terceira cai sobre espinhos, ela começa a crescer, mas os espinhos sufocam e ela não consegue produzir nada e morre. E a quarta, sim, cai em bom solo e ela começa a produzir, crescer, produzir a 100, 60 e 30 por um. E aí ele diz: quem tem ouvido, ouça. Olha só o que acontece na reação àquelas parábolas que Jesus estava contando agora. No versículo 10 diz o seguinte: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? A gente começa a perceber a reação dos discípulos. Ou seja, certamente Jesus não falava por parábolas até então. E ele começa a falar por parábolas e o discípulo está perguntando: por que você está falando? Por que o Senhor está falando por parábolas? Verso 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam com seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Vou parar aqui no versículo 15. Bem, a gente percebe que não era uma prática de Jesus de falar por parábolas. Então os discípulos estão perguntando: o que está acontecendo? Por que o Senhor está falando por parábolas? E ele diz: para vocês entendem, vocês conhecem. Então vocês conhecem, vão entender mais. Mas para aqueles que não conhecem, que não entendem, vão perder mais ainda. E por que Jesus está dizendo? Porque existiam pessoas que estavam querendo e estavam entendendo e recebendo Jesus como Messias, mas outros não. Outros não estavam querendo. Então Jesus está falando: aqueles que não querem, não vão entender mais, vão passar a entender menos ainda. E aqui o pouco que eles têm vai ser tirado. Ou seja, com aquilo que eu estou dizendo, eles vão fazer uma miscelânea e não vão entender. Por quê? Porque não querem entender, não queriam. Jesus, até o capítulo 12 de Mateus, ele já deu provas de todas as formas que ele era o Messias, o prometido. Porém, alguns não queriam entender isso. Estavam negando. Certamente Jesus estava falando da liderança judaica. Então, já que vocês não querem mesmo, então vai ser assim. Agora o que vocês ouvirem vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Vocês não vão entender absolutamente nada, porque vocês não querem receber. Vocês não querem. E é interessante que essa palavra está bem direcionada para o povo naquela época de Jesus, porém a gente percebe isso acontecendo nos nossos dias. Pessoas que estão ouvindo o Evangelho, ouvindo as coisas dentro das nossas igrejas, ouvindo, mas não entendendo, não querendo entender, com o coração endurecido, com o coração fechado, não abrem para ouvir e entender a palavra. Então Jesus está dizendo: olha, estou dando oportunidade, eu estou dizendo, eu estou falando, mas vocês não estão entendendo. É o que está acontecendo com eles, está acontecendo com aquele povo.
né? Eles não estão reconhecendo, exatamente sem resposta para dar para Jesus, de reconhecer que era o Messias. Então, nos versículos 13 a 15, nesses versos, nós podemos encontrar aqui mais uma reação das multidões, o estado decaído, a insensibilidade espiritual das pessoas que estava envolvendo o povo. Era realmente uma situação caótica. E ele diz aqui que era um cumprimento profético, lá de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, que ele está dizendo que vocês estão ouvindo com o ouvido, mas não estão entendendo. É o que ele está dizendo, né? A multidão não estava entendendo a respeito do que Jesus veio fazer. Não queriam receber. A liderança judaica não queria. Então Jesus está dizendo, aqueles que creem vão ouvir e vão entender mais. Só que eles vão entender agora por parábola. Olha os versos 16 em diante. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que ele está dizendo? Os profetas falaram e creram naquilo que eles falaram, mas eles não viram concretizar. E agora os discípulos nos dias de Jesus estavam vendo. O que eles estavam vendo? Estavam vendo Jesus, o Messias, presente ali. Ou seja, não tinham toda a oportunidade de crer, mas não creram. Então Deus está dizendo, agora, Jesus está dizendo, agora eu vou falar por parábolas. E vou falar por parábolas para que aqueles que creem vão crer mais ainda. Mas aqueles que não creem não vão crer nada. Vão deixar de crer. Vão ser mais confundidos nas palavras de Jesus. E aí Jesus dá a interpretação da parábola do semeador nos versículos 18 em diante. Portanto, ouça o que digo a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Lembra? Caiu à beira do caminho, as aves foram e levaram embora. Então Jesus está dizendo que aqueles que receberam, que ouviram a mensagem, mas não entenderam, antes que começam a entender, antes que começam a ser impactados pela mensagem, o que acontece? O diabo vai lá e tira qualquer impressão. Que coisa, né? Então quando você estiver ensinando a Bíblia para alguém e você perceber que a pessoa não está entendendo, vai lá, tenta esclarecer. Porque o diabo vai tirar até aquilo que eles receberam de pouquinho. E não entenderam, antes que houver um esclarecimento, o diabo vai lá e tira qualquer impressão. Verso 20. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha o verso 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Percebeu? O segundo solo, ele caiu no solo rochoso, não tem raiz, logo cresce e morre. O que está dizendo? A pessoa começa a ouvir, começa a receber a palavra de Deus, ele quer Deus na vida dele, mas vem as tribulações, vem as lutas, e com as lutas ele percebe que são muitas e logo ele deixa e vai embora. De novo, presta atenção, quando você começar a ensinar a Bíblia para alguém, provavelmente, como eu tenho percebido, as pessoas vão passar por lutas, por tribulações. O que você deve fazer? Chega junto, fica junto, ajuda a passar pelas lutas, porque o diabo vai fazer de tudo para que aquela semente saia do seu coração, porque é assim que acontece com as pessoas. Mas tem o terceiro solo, aqui no versículo 22, quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. O que acontece? Esse é o terceiro solo, cai no meio dos espinhos, é sufocada. Então ele está dizendo, com aquela pessoa que ouve a palavra,
deseja Jesus, começa a ter um desejo da pessoa de Jesus. Mas ele diz que as preocupações desta vida, as preocupações dessa vida, o que vai acontecer com ele, talvez preocupações com seus relacionamentos, porque as pessoas começam a fazer pressões sobre ele. Agora você só quer ouvir a Bíblia, você só é da Bíblia agora, então agora você não quer mais nada. Começa a haver pressões sobre todos os lados. Ele não aguenta a pressão da sociedade. Então o que ele faz? Ele vai lá e abandona, certo? E abandona. Porém, meus irmãos, tem o quarto solo. O que ele diz aqui? E quando a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O que ele diz? Tem o quarto solo que é bom, terra boa, que a pessoa lá entende, recebe o Senhor na vida dele, quer segui-lo, e ele vai começar a dar frutos para a glória do Senhor. 100, 60 e 30 por um. Ele vai começar a produzir. Então, essa parábola do semeador, ele quer falar sobre os 4 tipos de corações que existem. Aquele que recebe a mensagem, mas logo vai embora. E aí o diabo leva embora. Aquele que cai sobre solo rochoso, a tribulação, luta na vida, logo vai embora. Aquele que nasce, que a semente começa a ser germinada, mas muita pressão da sociedade, muita coisa, amigos que querem dizer, para que você vai fazer isso, seguir essa religião ou falar sobre essas coisas, e logo vai embora. Mas tem a terra boa. E talvez você pergunte, mas pastor, que terra que eu sou? Você não tem que preocupar na terra que você é. Você tem que preocupar naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque você sabe que todo solo que não é bom para o plantio, ele precisa de um arado, ele precisa passar por um tratamento para que se torne bom. Ou seja, permite Deus tratar a sua vida, permita Deus tratar o teu coração, e você vai perceber que a boa semente vai cair no teu coração e vai germinar para a glória dele. Amém? Muito bom, que parábola maravilhosa. Aí vem a parábola do joio, que está aqui no versículos 24 até o versículo 30. Jesus lhe contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e o amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde-no no meio do celeiro. O que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Ele está querendo dizer o seguinte, que a semeadura de Deus acontece. Ele é semeado. E muitas vezes o inimigo quer colocar coisas no meio ali. E ele está dizendo, a parábola conta lá que o servo falou assim, você quer que eu tire o joio? Ele falou, não tira não. Não tira porque você corre o risco de tirar o trigo junto. Ou seja, no meio das coisas de Deus, sempre o inimigo vai querer colocar as coisas dele. Só que às vezes é sutil e a gente não percebe. Onde a gente vai perceber? Nos frutos. Por isso que ele diz, deixa os dois crescerem. Porque aí, de repente, o ramo ou o fruto, você vai perceber quem é quem. Por quê? Porque o joio e o trigo são duas plantas muito parecidas quando novas. E aí, quando vem a ponta, o pêndulo do joio e do trigo, você vai saber quem é quem. Ou seja, pelos frutos nós o conheceremos quem são as pessoas. É a mesma coisa. Ou seja, eu e você não temos a capacidade de saber quem é ou quem não é discípulo ou seguidor de Jesus. Temos que esperar um tempo. A parábola está apontando para o final dos tempos. Ou seja, quando lá no fim
Deus vai mandar os seus servos e vai fazer a colheita. Ou seja, os servos ali são os anjos, e eles farão a colheita para o Senhor. Vão separar trigo de joio. Enquanto nós estamos nesse período até que Cristo volte, nós temos que aguardar esse período. E eu e você não temos a capacidade de julgar pessoas. Ou seja, não temos. Esperem os frutos. Esperemos todos nós os frutos. E pelos frutos nós conheceremos quem são as pessoas. E a gente tem que aguardar o tempo, aguardar o momento, deixar que Deus vai fazer a separação do joio e do trigo. Não sou eu que faço separação e nem é você. É Deus que fará, através dos seus servos, que Ele vai fazer essa colheita. Então nós temos que aguardar esse período até que Ele chegue. Bem, vamos continuar aqui com a parábola. Agora nós entramos aqui, ele faz uma interpretação da parábola do joio e do trigo, nos versículos em diante, só que no versículo 31 até o versículo 35, ele fala sobre a parábola do grão da mostarda. Então eu volto aqui daqui a pouco. Eu só quero que você vá comigo na interpretação da parábola do trigo e do joio, tá certo? Muito bem. Verso 24 até o 30 nós já lemos. Agora do verso 36 até o 43. Tá comigo? Leia aí comigo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos, está vendo? É a parábola interpretada pelo próprio Jesus. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que fez cair no pecado e todos que praticaram mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. E aquele que tem ouvidos ouça. O que ele interpretou a parábola aqui? Ele diz que o servo, que o dono aqui é o Senhor, é o Filho do Homem, e que a boa semente são os filhos do reino, e as sementes más, o joio, são os filhos do maligno. Então são semeados e crescem juntos. É no período que nós estamos vivendo. E ele diz que no final desta era, então vai ser julgado as coisas. Mas quem fará isso? Não sou eu nem você. É Deus que fará, através dos seus anjos, que vão colher o joio e vai ser queimado fora, e o trigo vai ser colocado no celeiro, ou seja, no reino dele. Então a interpretação é dada com facilidade aqui, porque é o próprio Jesus que interpreta, certo? Agora, olha aqui o verso 31 até o verso 34. É quando ele vai dar aqui a parábola do grão de mostarda. E contou-se-lhe outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola, que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. E cumpriu-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Bem, você percebe que ele conta aqui a parábola do grão de mostarda, né, que nós lemos aqui nos versículos 31
36, né, desculpa, 31, e ele vai falar do grão de mostarda. E você percebe que o grão de mostarda aqui, você conhece muito bem, o grão de mostarda é de um tamanho muito pequenininho. E quando cresce aquela planta, dá muito grande. E ele diz que essa planta se dá lugar para as aves dos céus. Então, vamos fazer a interpretação? Aqui, Jesus não interpreta essa parábola. Na Bíblia não interpreta. Então, nós temos que usar os mesmos elementos de interpretação que Jesus usou. Certo? Quem são as aves? Lembra lá na parábola do semeador? Lembra que as aves é o maligno? Então, na parábola aqui, se Jesus não interpreta, a gente tem que usar o mesmo padrão que ele usou para as outras parábolas no mesmo contexto. Isso é regra de hermenêutica. Então, essa árvore que cresce aqui, que ele está dizendo, de uma árvore que cresceu e que se tornou lugar para as aves, é o reino de Deus. Então, nesse período, o crescimento é grande. Não existe mal nisso, mas ele está dizendo que o diabo se aproveita desse crescimento. Certo? E a gente tem que tomar cuidado com esse crescimento. O crescimento pode ser muito bom, mas temos que tomar cuidado com as coisas que o diabo faz no período desse grande crescimento. É isso que ele está dizendo. O reino dos céus é assim. É como uma árvore, cresce muito, porém o diabo se aproveita dela. E ele continua falando sobre o fermento, né? Que ele diz aqui no versículos em diante que nós vimos aqui, né? O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Bem, alguns dizem que o fermento aqui é o evangelho. Bem, usando da mesma forma de interpretar as outras parábolas, eu não posso dizer que o fermento é o evangelho. O fermento é um crescimento grande e que o fermento, na realidade, ele azeda a massa, ele leveda a massa. Então, ou seja, o diabo está aproveitando do crescimento do reino, se aproveitando para introduzir coisas não boas. Eu sei que você, quando faz pão, coloca fermento, mas na época dos discípulos aqui, fermento não era coisa boa e ninguém colocava em massa. E essa mulher na parábola colocou de forma escondida. Ou seja, é alguma coisa escusa, é alguma coisa que estava para ser ludibriada às pessoas, alguma coisa não boa sendo introduzida. E é assim que acontece. No meio de um mover de Deus, o diabo tenta sempre introduzir alguma coisa não boa, de forma escondida, de forma não correta. Por isso que nós temos que prestar muita atenção nos dias de hoje. Né? A igreja tem que tomar muito cuidado com as coisas que acontecem hoje, para que o mal não seja introduzido nas coisas corretas. Certo? Nós temos que tomar cuidado, porque essa é uma característica, segundo as profecias do capítulo 13, melhor dizendo, das parábolas do capítulo 13 de Mateus, é uma característica no crescimento das coisas de Deus, o diabo tentar introduzir as coisas dele, as coisas erradas dele. É isso que Jesus está dizendo. Lembra que as parábolas do capítulo 13, eles representam algum momento que estamos vivendo na ausência de Jesus, na ausência do Messias, aqui nos nossos dias, certo? Bem, deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui para dizer. Bom, muito bem. Se você tiver alguma pergunta, você manda para nós aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu estou caminhando aqui para o fim da nossa aula. Olha o verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. São outras parábolas aqui que Jesus está querendo contar para nós aqui. Deixa eu só olhar aqui com os irmãos para a gente perceber aqui, né? Parábola do tesouro escondido, né, que a gente olha aqui. O objetivo dessa parábola é revelar a relação de Israel com esta época aqui. Né? Porque Israel é reconhecido como tesouro escondido e como uma pérola preciosa. Então a nação de Israel tem sido deixada de lado durante esse tempo.
mas não esquecida. Algumas coisas são importantes e devemos notar na parábola. Presta atenção comigo. O campo aqui é o mundo. O pecador não compra o mundo, mas deixa e se abnega pelo mundo, do mundo. Deixa o mundo de lado. O tesouro também não é Cristo, como algumas pessoas dizem, e nem a salvação. Salvação não se compra, é uma dádiva. É Cristo que compra a nossa vida. Pode ver lá em 1 Coríntios 6, 20, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. O tesouro é o homem é Cristo que compra o mundo. Ele comprou e deu com a sua própria vida, né? E o tesouro aqui é Israel que Cristo compra. Israel está escondido e tem sido escondido no mundo inteiro, até que haja entrada a plenitude dos gentios, ou seja, o final dos tempos, quando então Deus voltar novamente, Jesus voltar novamente, e a nação de Israel vai ser resgatada pelo nosso Senhor. Então ele vai, desenterra o tesouro e ajunta Israel com todos os salvos em Cristo e ajunta Israel para o estabelecimento do seu reino. Este é o objetivo aqui desta parábola, né? A parábola quer dizer isso, né? Eu só quero dizer que a parábola não está falando de salvação aqui. Está falando porque ninguém compra salvação. Aqui nesse terreno é comprado, certo? Então ninguém compra. Nós vamos ver a outra parábola na próxima aula para vocês perceberem a diferença das duas. Daquela que é a pérola preciosa e dessa que é o tesouro escondido. O tesouro escondido não pode ser a salvação, porque salvação não se compra, certo? Então aqui é a nação de Israel. Então que Jesus veio e comprou todos com seu sangue, dando a sua própria vida, e agora a nação de Israel é resgatada novamente. Isso vai acontecer no final dos tempos. Isso é escatológico, é o final dos tempos, tá bom? Mas a gente vai ver mais coisas isso na próxima aula. Você pode perceber, entender, pode ter certeza. Amém? Vamos orar. Nem orei lá no final da aula, mas vamos orar pedindo a bênção para que você possa compreender. É um assunto meio escatológico que envolve aqui também. Mas se você tiver pergunta, manda para nós ali no chat, manda ali no YouTube ou no meu WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco assistindo às aulas, que todos possam apreciar, possam aprender e possamos aprender mais ainda das parábolas do reino e que no final, que na próxima aula possamos pegar aí o final do capítulo 13 e fazer um resumo aí das parábolas do capítulo 13. Deus abençoe, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um e que nós possamos, ó Deus, amar cada vez mais a sua palavra e desejar entender cada vez mais a sua palavra. Essa é a oração que fazemos juntos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Um beijo no coração de cada um.